Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Meu nome é Juliano Kimura. Eu sou um japonês que vem trabalhando no mundo digital. A primeira coisa que eu te digo é: não tenha medo da Web3. E não é sobre a tecnologia, é sobre as pessoas, né? Eu sou um japonês que nasceu em 1980, né? Estudei muito no colégio, estudei na Barça, na Conhecer, na Mirador, né? Eu gosto de boxe, eu gosto de música sertaneja, né? E eu começo assim o nosso primeiro contato desse jeito, porque quando a gente começa falando algo que a gente gosta, a gente cria algo chamado objeto social. E nas redes sociais e na internet, a gente está criando objetos sociais o tempo todo. Para quê? Para a gente criar conexão com as outras pessoas, né? Eu sou uma geração que cresceu assistindo os Jetsons, né? E aí eu trago essas imagens que eu acho muito engraçado, que essa daqui era a nossa fantasia do futuro, né? O futuro em que a gente ia fazer uma consulta através da internet. Hoje a gente tem o doutor consulta, né? E a gente tem a empregada robô, hoje a gente tem os robozinhos de verdade na nossa casa, limpando o nosso chão, limpando a nossa janela, né? E a gente está falando de um passado que nem é tão passado assim. Eu acho engraçado porque, dentro desses últimos 10 anos, eu venho respondendo perguntas que elas se repetem, né? As perguntas do tipo: qual é o melhor horário para se fazer uma postagem? Ou, por exemplo, quantas vezes eu posto por dia? Ou qual é a melhor rede social que você pode ter? Ou se a rede social ela pode ter resultados ou não, né? Esse questionamento eu acho engraçado, porque às vezes esse questionamento sobre ter uma rede social sim ou não, ele ainda acontece até hoje. E eu lembro disso com muito carinho, porque há 10 anos atrás eu estava palestrando pelo Brasil inteiro, contando exatamente essas coisas, e eu vejo todas as ferramentas, né? Hoje a gente teve vários palestrantes incríveis, hoje, ontem, né? A gente teve a querida Anatex, a gente teve a Liana, a gente teve pessoas incríveis palestrando aqui, falando sobre ferramentas incríveis que envolve desde as redes sociais, né? Então, tanto o Facebook quanto o Instagram, o próprio WhatsApp, né? A gente hoje tem o WhatsApp Business e hoje até de uma semana para cá já é possível você impulsionar uma mensagem do WhatsApp que você recebe do seu cliente, né? E aí você começa a perceber que, assim, não é sobre todas essas ferramentas, porque se a gente começar a ter que listar cada uma delas, né, e aí a gente tem palestras incríveis durante todos esses dias de palestra da Semana de Transformação Digital, a gente vai ter pessoas falando com mais profundidade sobre cada uma dessas ferramentas. A gente está falando, por exemplo, do WhatsApp, e tem muita gente que nem sabe, mas o WhatsApp já vem com QR Code nas suas configurações. E às vezes eu acho engraçado, porque as pessoas, elas, quando estão pegando o contato de outra pessoa para mandar um WhatsApp, ela vai lá e começa a anotar o número. Ah, qual que é o seu nome? Qual que é o número na lista de contatos, né? E aí você tem uma ferramenta que com menos de 30 segundos você já adicionou e já está enviando uma mensagem para aquela outra pessoa. No meu livro, eu falo de vários tipos de conteúdo que a gente pode publicar, né? Isso é uma discussão que eu vejo as pessoas tendo até hoje, porque o formato como você transfere esse conteúdo, ele faz total diferença. Porque um conteúdo, ele pode ser um textão desabafo, né? E é um clássico da internet. O textão desabafo é aquele textão que você começa a falar um monte de coisa e desabafar com as pessoas e a galera curte, para ler aquele textão que você tem. Só que a mesma mensagem que você publica num textão, você poderia passar ela através de uma história em quadrinhos, através de um vídeo ou através de um áudio. Só que a forma como você recebe esse conteúdo, ele vai ficando diferente, né? Então, durante os últimos 15 anos que eu venho ministrado treinamentos, palestras, eu fui construindo esse conhecimento que a gente vai dividindo em caixinhas, né? Da esquerda para a direita, a gente começa a perceber o quê? Da esquerda é as coisas mais superficiais, quando a pessoa está te conhecendo, quando ela está te encontrando pela primeira vez. E aí você vai desenvolvendo um relacionamento com essa pessoa para quê? Para ela ir além, para ela se conectar, para ela converter e para ela chegar nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Eu até brinco, né? E tem muitas pessoas e muitas empresas que a gente vê trabalhando hoje na internet, que existe um trabalho que é a matéria-prima, e até brinco aqui que, assim, hoje você tem um trabalho de você minerar essas informações, minerar esses dados. Você tem lá como extrair um vídeo, como fazer a descrição de um produto, ou, por exemplo, tirar as fotos do seu próprio produto. Isso nenhum profissional pode fazer por você. Basicamente, você, como dono da sua empresa, sendo um serviço ou sendo um produto, não tem ninguém melhor para explicar isso melhor do que você. Então a gente tem a matéria-prima.
Só que no meio do caminho tem o pessoal que edita, que torna isso melhor, faz um texto, um copy e leva isso para distribuição, que é as redes sociais. E aí a diferença, como que você pode publicar isso, né, em um mesmo conteúdo? Eu até brinco. Hoje você tem os stories, né? Não sei se vocês conhecem a história dos status e dos stories, mas é muito engraçado. Existia um aplicativo chamado Snapchat. O Snapchat tentou ser comprado pelo Facebook, o Snapchat falou: não, não vou vender para você. E aí, de repente, o cara lá do Facebook virou e falou: beleza, então eu vou colocar um Snapchat dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, dentro do Messenger, e agora você tem o Moments do Messenger, que é um Snapchat, o status do WhatsApp, que é um Snapchat, e o Facebook tem o Snapchat, e o Stories, que também é um Snapchat, e agora você nem lembra mais o que é o Snapchat, né? Então você começa a perceber que toda essa movimentação faz com que a gente continue evoluindo, experimente fazer algo diferente, tá? E aí a gente entra numa seara que, assim, pessoal, a gente não tem como ter uma receita de bolo para trabalhar na internet. Isso não existe, tá? A gente começa a ver que todas as ferramentas, e hoje, né, todas as palestras até hoje, a gente teve dezenas de ferramentas sendo citadas. Uma melhor do que a outra. E parece uma competição mega gigantesca sobre quais são as melhores ferramentas para você ter os melhores resultados. E aí acontece uma coisa que é muito louca, porque falta uma pecinha dessa engrenagem, que é as pessoas e a identidade. Porque essa receita de bolo, receita de bolo de sucesso, não tem receita de bolo de sucesso. A gente tem empresas diferentes, que têm necessidades diferentes, que têm ferramentas diferentes. Porque se você tem, por exemplo, uma empresa B2B, ela vai usar, por exemplo, mais o LinkedIn ou ferramentas que conversem com o LinkedIn B2B, né? Por exemplo, você tem uma ferramenta chamada Phantom Buster, que você consegue se conectar. Vocês devem perceber, e aí vocês podem parar para refletir sobre isso por um segundinho, tá? Pensa no seguinte: todas as pessoas que subiram aqui nesse palco, estão palestrando, estão falando aqui para vocês, elas têm uma coisa em comum, que é uma história singular. É a história da própria pessoa, né? A gente teve uma cantora teen, de 15 anos, cantando, fazendo seu sucesso. A gente teve pessoas que saíram do próprio Sebrae e alavancaram numa carreira de palestrante, né? E até a minha própria história é meio maluca, né? Eu já estudei desenho de moda, eu já fui digitador de mensagem de bip, eu já fui game master de mundo virtual. E como que eu fui chegar, né, aqui? Ou seja, todas essas histórias, elas têm uma coisa muito semelhante. E se você parar para olhar quem fez sucesso hoje na internet como criador de conteúdo ou influenciador, eles têm uma característica que é só deles, né? Inclusive a gente brinca que a gente vive hoje a era do anti-herói, não tem a era do herói, né? As pessoas que são perfeitas, né? Isso existia ainda quando a gente era baby boomer e a gente tinha um marketing super perfeito que ninguém criticava você. Hoje, as figuras que estão fazendo sucesso na internet, elas têm um mínimo de polêmica. E uma das medidas, que nem o Rafa falou, uma das medidas de sucesso são os haters. Se você tem hater, certeza que você tem sucesso. A gente começa a ver, né, em um presente hoje que ele tem uma cara de futuro, né? Hoje a gente vê esse presente muito mais parecido como um seriado da Netflix chamado Black Mirror, onde a sua reputação ela tem valor, né? E essa reputação, pessoal, presta atenção nessa imagem aqui. Cara, essas pontuações aqui, você pode ter certeza que você tem uma pontuação invisível dentro da sua rede social, né? Então essa pontuação, ela realmente existe de alguma maneira dentro das plataformas digitais, né? Então você pegou, eu acompanhei as palestras anteriores e todos falaram uma coisa muito parecida. Hoje existe um negócio chamado presença digital. Essa presença digital, ela vai marcando uma pontuação invisível. Ou seja, se você começa a mandar muito mal no conteúdo, se você começa a mandar muito mal em qualquer coisa, ele vai diminuindo a sua relevância. E o contrário também é verdade, ou seja, você fez um conteúdo bom, aí você conseguiu 10 curtidas. No próximo conteúdo que você fizer, você vai receber 20. No próximo conteúdo que você fizer, você vai receber 30. Só que se o conteúdo for ruim, o próximo, você também vai cair. E essa relevância, ela vai navegando, né, pela internet. Então, quando o pessoal fala assim, peraí, se você colocar um conteúdo muito polêmico, ou às vezes um conteúdo muito ruim, o próprio algoritmo pode te censurar. E a gente começa a ter um problema que não dá para você ficar
pensando no algoritmo, porque se você começar a pensar no algoritmo, você vai ficar que nem a Nazaré no meme dela, tipo, pensando: "Cara, que fazer para poder obter sucesso?". E não é uma coisa que dá para explicar: "Ah, espera aí, tem um horário certo para postar? Espera aí, tem um peso certo para postar? Ah, será que uma imagem é melhor do que um vídeo? Será que uma transmissão ao vivo é melhor do que um vídeo gravado?". E aí a gente chega a fazer várias teorias malucas e desculpa, pessoal, não tem como cagar regra, não tem como você cagar essa regra, por quê? Porque a gente está vivendo num mundo que hoje, por exemplo, a entrega da transmissão ao vivo, ela é realmente diferente em muitos casos. E dependendo do mercado, isso também é verdade. Ou seja, pode ser que no mercado de turismo, uma imagem maravilhosa, um vídeo maravilhoso consegue performar muito bem, assim como na comida. Mas, por exemplo, se você trabalha B2B, está vendendo um serviço como, sei lá, maquinário ou um vídeo mais pesado, com mais conteúdo, com mais explicação, ele vai performar melhor. Ou, por exemplo, o agronegócio, ele vai entregar sempre para aquele perfil que ele é mais relevante, porque ele tem uma questão, o algoritmo trabalha para entregar o conteúdo certo para a pessoa certa, né? E você tem que trabalhar isso de uma maneira inteligente. E quando a gente fala sobre conceitos como metaverso e o futuro da internet, eu lembro desse cenário aqui, né? Eu trabalhei, por exemplo, num jogo chamado Ragnarok Online, que foi lançado lá em 2002, aqui no Brasil. Foi o primeiro mundo virtual traduzido em português e foi lançado aqui no Brasil, né? Esse mundo, se você olhar aqui, ó, isso daqui basicamente é um mercado, tá, pessoal? Então você está andando na 25 de maio, tem um monte de lojinhas aqui e essas lojinhas, todas essas lojas têm produtos e as pessoas estão vendendo produtos com o dinheiro virtual, tá? E nesse jogo, eu acho muito engraçado, porque quando a gente fala hoje sobre metaverso, esse é um conceito que não é de agora, é um conceito que existe há muito tempo, porque nesse cenário aqui já existia um item que valia 15.000, 20.000, 25.000 reais e era vendido num mercado negro no mundo real, onde as pessoas realmente davam dinheiro por um item raro que existia nesse mundo virtual. Isso em 2002. E aí a gente começa a falar sobre a hiperrealidade, e hoje anunciaram recentemente o Apple Glass, né, que seria basicamente o óculos, o Google Glass, só que da Apple, né? E a gente começa a perceber que essa realidade que vai misturar o mundo virtual e o mundo real, ele vai ser cada vez mais evidente. E não é uma pergunta se isso vai acontecer, é uma pergunta quando isso vai acontecer. A gente começa a ver hoje, você tem um aplicativo, por exemplo, chamado Vivino, você consegue apontar o aplicativo Vivino por uma garrafa de vinho e você consegue puxar as avaliações e as notas só apontando a câmera do aplicativo Vivino para o rótulo do vinho, porque ele reconhece esse rótulo do vinho e consegue puxar essas informações. Ou seja, tudo isso que você está vendo aqui vai ser cada vez mais real, vai ser cada vez mais cotidiano. Pode demorar? Pode, mas a pergunta não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E a gente começa a perceber várias grandes marcas e várias empresas se preparando para esse futuro que a gente está vislumbrando, né? E dentro de todo esse universo, presta muita atenção, pessoal. A tecnologia continua avançando. Você tem dezenas de ferramentas surgindo todos os dias para todos os tipos de solução que você precisar. Existe já uma ferramenta, tá? Se você tiver um problema, procura na internet que você vai ter ou um aplicativo ou um site que vai resolver o seu problema. E se você tem 1 milhão de ferramentas ou infinitas ferramentas, qual que é o fator que muda o sucesso das pessoas? Basicamente, esse fator é o fator humano. É quem você é e a história que você tem. Se a gente está começando a viver num mundo em que você tem, por exemplo, um chat GPT que vai fazer conteúdo para dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, vão produzir conteúdo usando o chat GPT. E, pessoal, não fique achando que isso não vai acontecer. Então, vai passar por uma grande revolução. O pessoal está dizendo já que o chat GPT vai ser uma grande revolução. Como foi a Revolução Industrial, aonde vai mudar e encurtar o período de tempo de produção das coisas. Ou seja, se uma coisa antes demorava 6 horas, com o chat GPT, ele pode demorar 30 minutos. E isso vai acontecer numa esfera de quase todo o mercado ou toda a indústria. Por exemplo, se você tiver dúvidas sobre um processo jurídico, se você perguntar para o chat GPT, ele vai tirar suas dúvidas. E se você pedir para ele explicar, chat GPT, por favor, me explique de uma forma mais simples, com palavras mais simples, o que significa tal processo jurídico. Ele vai te explicar melhor do que um ser humano.
muitas vezes, tá? Ou seja, essas barreiras tecnológicas, elas vão se desfazer e a gente vai ter cada vez um mundo mais rápido, mais ligeiro, né? E aí, eu cheguei num dado momento da minha vida, né? E aí eu trabalhei no Facebook Brasil, eu cheguei a publicar o meu livro e estou com mais 2 em andamento. Esse livro está indo para a segunda edição. Eu cheguei a ganhar uma série de prêmios de inovação digital e de redes sociais. E eu fiz uma pergunta para mim no meio da pandemia. Eu me perguntei e falei: será que eu já cheguei no máximo da internet? Será que não existe mais nada de diferente para eu aprender sobre a internet? Porque depois de fazer tudo isso, eu parei por um segundo e falei: cara, eu preciso entender se vai ter alguma coisa além das redes sociais, do marketing digital, dessa centena de ferramentas, e se isso vai mudar a profissão e os empresários. E eu descobri uma coisa muito maluca. Eu fiz um curso chamado Transformação Digital, Tecnologias e Aplicações. É um curso do MIT, né? Para quem não conhece o MIT, é aquela faculdade que o Peter Parker queria entrar e que o Tony Stark deu palestra. E eu fui aprender que existe uma tecnologia nova que vai mudar completamente a internet. 90% do curso falava sobre uma tecnologia chamada tecnologia blockchain. A blockchain, basicamente, é um conceito de descentralização de um banco de dados. Ou seja, o banco de dados ele não vai mais pertencer a uma empresa, né? Isso daqui é uma imagem que reflete um pouco da Web 2. Então, quando você fala da Web 2, basicamente o banco de dados, todos os dados que estão aqui, eles pertencem às empresas. Ou seja, os usuários, quando eles fazem cadastro numa empresa, eles estão colocando as suas informações num banco de dados e esse banco de dados, ele não pertence mais ao usuário, às suas informações. Esses dados, ele pertence às empresas que têm o servidor, ou seja, quem controla os dados, por isso que o pessoal fica questionando questões como a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ficar obsoleta logo logo. Por quê? Se você está falando que o data center, isso daqui é um data center, talvez um dos maiores do mundo, né? E na Web3, você tem um conceito completamente diferente que diz o seguinte: a partir desse momento você tem uma tecnologia que permite que todos esses dados sejam gravados na blockchain e essa rede, né, essa rede blockchain, ela não pertence a ninguém. Ela pode pertencer? Pode ter redes permissionadas, pode ter redes privadas, mas o conceito mais bonito dela é que essa rede não pertence a ninguém. Basicamente, qualquer pessoa poderia abrir um servidor na sua casa para manter a infraestrutura da blockchain. Ou seja, os computadores que você está vendo aqui, na verdade, pode ser uma mineração que está rodando no fundo da sua casa. Ou seja, quando a pessoa fala, né, um cara chamado Satoshi Nakamoto falou: olha, eu vou escrever um material que diz, você vai ser o seu próprio banco, ou seja, a estrutura de processamento do banco você vai manter na sua própria casa, isso se chama Bitcoin. Ou seja, é uma moeda criptografada que não existe nenhum banco central do mundo que regula isso. Por quê? Porque você vai bater na porta de quem se você quiser fazer uma regulação da Bitcoin? Você vai ter que bater na minha casa, na sua casa, já que você que está mantendo essa infraestrutura. Ou seja, não existe um órgão central, né? Então, qualquer pessoa poderia estar fazendo isso. Essa tecnologia blockchain, ela tem uma série de aplicações, não só no mercado financeiro. É que tem muita gente que se engana aí, porque você acha que, às vezes, Bitcoin é só uma coisa para criptomoeda, ou dinheiro, ou economia. Errou! Porque, na verdade, a tecnologia blockchain, como ela permite você ter um dado que é confiável, né? E sabe qual que é o apelido da blockchain? Protocolo da confiança. Porque é o único protocolo que você consegue atestar a autenticidade de algo. Na logística, você consegue fazer um rastreio sem duplicidade de um produto, do ponto que saiu até o ponto que chegou. Você pode ter na medicina uma blockchain médica que tem o registro médico que não fica no hospital ou não pertence a um instituto de, por exemplo, exames, né? Você vai fazer um exame num instituto, sei lá, Lavoisier ou qualquer tipo de instituto, quando você faz o exame, ele fica lá no banco de dados. Só que aí ele, imagina se você gravasse isso na blockchain, você conseguiria manter isso numa base de dados que você é proprietário, você dá permissão para as outras pessoas. Ou seja, além disso, você não conseguiria falsificar um atestado médico, né? Hoje em dia, você dá um Google aí, você consegue comprar um atestado médico. Se você tivesse isso na blockchain, você teria um atestado médico impossível de ser fraudado, impossível de ser falsificado, e você sabe qual é o médico que deu aquele atestado médico. Ou seja, você tem uma tecnologia inviolável, você consegue entender quem foi o autor
Você poderia utilizar isso para várias outras coisas. Por exemplo, cartório. Cartório, você já tentou procurar o registro de um imóvel? Cara, é um parto, né? Você vai no cartório, pede todo o histórico de um imóvel, ele vem com um calhamaço de um bolo de papel, te entrega e fala: ó, esse aqui é o histórico do imóvel. E você nem sabe se isso é real ou não. Existe, por exemplo, uma prática, né, que são os grileiros. O grileiro é um cara que pega uma documentação, ele bota os grilos dentro de uma gaveta, junto com a documentação, os grilos envelhecem o papel e eles levam isso no cartório para quê? Para fraudar a posse de um terreno, por exemplo. E se a gente tivesse isso em tecnologia blockchain, você conseguiria ter um atestado, né, histórico de quem é o dono do imóvel, por onde que passou, você conseguiria verificar isso dentro da blockchain. Né? E olha que coisas incríveis que já fizeram, por exemplo, no Hackathon, que aconteceu em Bogotá, um grupo de brasileiros criou um sistema eleitoral em blockchain impossível de ser fraudado e totalmente auditável, criado em blockchain. Ou seja, você conseguiria fazer todo um sistema de votação em blockchain, onde você conseguiria auditar os votos e ainda mantendo o anonimato de cada pessoa. A gente começa a ver que redes sociais já existem na blockchain. Por exemplo, a District é uma rede social blockchain. Ou, por exemplo, o protocolo Lens, que também é um protocolo de redes sociais, onde eu tenho, por exemplo, a minha rede social Lens, né? Então as pessoas podem me seguir, eu posso publicar conteúdo lá, e os conteúdos que são publicados lá podem virar, por exemplo, um NFT que você sabe quem é o autor e você consegue adquirir isso. Lembra que você fala sobre, por exemplo, a questão das fake news, por exemplo? Você não teria fake news com um sistema auditado pela blockchain. Então, às vezes, as pessoas querem ter privacidade, elas brigam pela LGPD, a gente começa a ter uma briga, né? Você quer ser, mas tem perfil fake, você não quer ter perfil fake, você precisa verificar o que é autêntico ou não nas redes sociais, né? E aí as pessoas entram num conflito, porque tem gente que quer se manter anônimo, mas ao mesmo tempo não quer ter fake news. A gente começa a ver, e aí imagina só por um segundo, pessoal. Imagina o seguinte, imagina ser um jogo como o Pokémon, se ele fosse criado em blockchain. Tá? Isso daqui que vocês estão vendo já existe, ou seja, o pessoal ganha um monstrinho raro e eles vão nesse mercado negro e eles vendem o Pokémon deles por $6, por $7, por $34. Eles vendem esse Pokémon que eles ganharam. Só que qual que é a sacada? Nesse caso aqui, as pessoas conseguem fraudar o sistema e às vezes até duplicar o Pokémon que elas ganharam. Né? Então ela consegue fazer um jeito que ela duplica e aquele Pokémon que era raro não é tão raro assim, porque você pode ter infinitas cópias desse Pokémon. Nesse caso, se fosse uma tecnologia blockchain, ele teria um Pokémon sempre com uma identidade única que é impossível de ser fraudado e o valor desse Pokémon ele é real. Ou seja, você consegue, por exemplo, transacionar com outras pessoas essa posse desse Pokémon, porque ele está na sua carteira. Tá? Pensa da seguinte maneira, o Pokémon está na sua conta e ele te pertence. E aí, quando você quer negociar com outra pessoa, eu consigo transferir o Pokémon da minha carteira para a sua carteira. Então, nesse futuro, seria possível eu receber pagamentos em Pokémon. Ou eu poderia receber pagamentos com o próprio dinheiro do jogo do Pokémon, porque seria uma criptomoeda. E isso poderia ser transacionado em empresas de câmbio ou mesmo até um e-commerce ou empresas mais inovadoras poderiam querer receber esses ativos para poder pagar, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira ou até um carro. Tá? Lembrando, pessoal, que em 2002 já tinha itens que valiam 25 mil reais na internet em mundos virtuais. A gente não está falando nada de novo. E aí a gente pega o Instagram um tempo atrás, eles tiraram essa feature recentemente, mas o Instagram, por um tempo, colocou as NFTs dentro da plataforma do Instagram. Ou seja, você poderia mostrar os NFTs dentro da rede do Instagram. Isso daqui ele mostrava como colecionável digital, né? E você tinha aqui o registro em blockchain desse NFT. Isso dentro do Instagram. Ou seja, significa que eu consigo colocar esse item dentro do Instagram, uma pessoa pode olhar que eu tenho a posse desse item e poderia querer negociar esse item comigo. Agora imagina isso se esse certificado poderia ser o registro de um imóvel.
poderia ser a licença de um carro, poderia ser um registro ou informações sobre qualquer tipo de ativo, que pode ser um carro, uma licença, pode ser imóvel, pode ser qualquer coisa que você imaginar. E lá atrás, né, em 2008, 2007, né, você teve um caso de inovação que a Tecnisa saiu em um monte de canal que eles conseguiram vender um apartamento através do Twitter. Aí você faz o paralelo com o que vai acontecer nesse momento. A gente vai ter um momento que a gente vai registrar o imóvel dentro da blockchain, e aí a notícia que vai sair logo logo é a seguinte: foi vendido o primeiro imóvel no Brasil através da tecnologia blockchain, através de um sistema de posse de um registro digital que vai da minha carteira para a sua. Ou seja, as empresas imobiliárias começando a fazer isso. Eu fiz uma palestra recentemente no Cresce, eu fiz uma palestra, por exemplo, na área de medicina, falando sobre todas essas aplicações, e isso vai ser real. E aí você tem um cara chamado Elon Musk, que comprou o Twitter, ele anuncia um celular chamado Tesla Phone Pi, que ele carrega com energia solar, ele tem internet via satélite, né? Ele não precisa de operadora, óbvio, e ainda minera blockchain. Para e pensa um segundo sobre essa tecnologia chegando no mercado. E aí, você acha que isso está longe? Pessoal, o Brasil é um dos países vanguardistas na adoção de tecnologia Web3 e blockchain. Desde o ano de 2016, já existe a discussão sobre criptoativos aqui no Brasil, que foi acelerado em 2022. E aí você tem painéis e notícias como essa daqui, onde o Bacen, o Banco Central, já vem discutindo, e em dezembro do ano passado, sai o marco regulatório de criptoativos. Está se falando sobre o real digital e o real tokenizado, que provavelmente vai chegar no mercado em alguns anos, talvez alguns meses. Então, todo esse cenário vai acontecer muito rápido. E como que você vai aplicar isso no seu dia a dia e na sua vida? Eu vou fazer aqui um pequeno paralelo, né? Existe um projeto chamado Confraria Web3. Esse projeto, ele já dá, por exemplo, NFTs como título de fazer parte dessa comunidade. E aí, você consegue dar esses títulos, né? Então, você tem um título, por exemplo, de 1 a 11, aonde quem compra esses títulos, você sabe quem é, e esse título pode ser revendido. Então, por exemplo, eu vou ter um clube, esse é um clube de campo, que vai ter um número limitado de títulos. Cada um desses títulos, eu posso comprar ele no primeiro lance, né? E aí, quando você tem esse primeiro lance, então, peraí, quando você não quiser mais fazer parte desse título, né, desse clube, você pode pegar esse NFT e comercializar ele num leilão. Por quê? Porque ele está na sua posse, ele está na blockchain, ele te pertence de verdade, tá? Então você já vai ter um marketplace, né, que nesse caso é o OpenSea, que eu estou mostrando aqui. Você consegue entrar nesse marketplace e você consegue comercializar esses ativos dentro dessa plataforma de e-commerce com criptomoedas, né? Você pode comercializar isso comprando NFTs dentro dessa plataforma. E aí, eu tenho um outro exercício, né, que é utilizado com essa blockchain chamada Hathor, tá? Essa blockchain tem uma coisa muito louca, que ela permite você criar uma moeda personalizada, tá? Aonde todas as pessoas podem negociar essa moeda sem pagar nenhuma taxa, tá? Ou seja, você poderia criar uma criptomoeda para o seu estabelecimento, né? E isso já foi utilizado de algumas maneiras. Por exemplo, existe uma barbearia que fez uma criptomoeda para ser pontos de fidelidade. Ou seja, a pessoa ia lá, toda vez que ela fazia a barba, ganhava um pouco de cashback em criptomoedas, que é na plataforma da Hathor. Aí você tem a Confraria Web3, onde você pode dar um programa de milhagens. A milhagem é um modelo muito parecido com o que você vai ver aqui. Porque o que acontece? Cada pessoa que frequenta, né, a confraria, ela vai jantar, ela come. Toda vez que ela frequenta, ela vai ganhar um pouco de pontos. Esses pontos, ela pode juntar esses pontos numa carteira que pertence a ela, e ela tem liberdade total para negociar entre outras pessoas, entre outros membros e até mesmo com outras empresas. Ou seja, imagina as milhas aéreas, né? Você tem lá milhas da Gol, milha da Latam, milhas. Você nunca sabe quanto em reais vale uma milha, porque você pode comprar passagem, você pode comprar produto, você pode comprar qualquer coisa com as milhas, certo? Mas você nunca sabe quanto que vale. Imagina que existe uma milha que você consegue criar isso
numa tecnologia blockchain, aonde as pessoas levam essas fichas com elas para onde elas quiserem, tá? Isso aqui poderia ser utilizado, por exemplo, como uma moeda da quermesse, da festa junina, da sua igreja ou de qualquer estabelecimento, porque essas moedas você consegue transacionar sem nenhuma taxa. E aí eu fiz uma brincadeira mais prática aqui para você que está aí do outro lado. Bom, esse daqui é um projeto brasileiro que eu achei muito incrível, se chama Gotas Sociais, tá? Ele é um projeto que permite você criar um NFT e você dar NFTs para as pessoas que estão, por exemplo, assistindo uma transmissão ao vivo. Essas NFTs, pessoal, entenda o seguinte: eu espalhei 50 NFTs no meu site, tá? Como que funciona isso? Você vai dar um Google no meu nome, tal, Juliano Kimura, você vai achar o meu site, e dentro do meu site eu escondi 50 NFTs, tá? 50 NFTs. Elas estão escondidas em algum lugar do meu site. Você entra no site, você vai procurar essas gotas, tá? E se você encontrar essa gota, você consegue registrar ela na sua carteira, e essa gota te pertence. Ela te pertence, ela está na sua carteira e ela não pode ser duplicada. Ou seja, só tem 50, tá? Só tem 50. Não dá para duplicar ela. É uma gota que depois que você resgatou ela, você não tem mais como você fraudar ela. Então pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, se isso estiver conectado na sua carteira, você tem essa gota para sempre na sua carteira. Ela é sua. Então, se você acessar agora o site, você vai procurar os NFTs, você encontrou, você vai pegar essa NFT e vai puxar na sua carteira, vai registrar na sua carteira e essa gota te pertence. O que eu vou fazer? É uma brincadeira, e aí é a provocação, tá? Essa gota, no futuro, ela pode valer qualquer coisa. Eu, por exemplo, poderia dar um curso em troca de uma gota. Eu poderia dar um livro em troca de uma gota. Ou seja, você me devolve a gota e eu te dou um livro. Você me devolve a gota, eu te dou um curso. Então, isso é um ativo. E eu não preciso me preocupar se vai ter fraude ou não, tá? Essa aqui é tão simples, pessoal. É tão simples que parece besta, né? Porque, tipo assim, você tem isso na sua carteira. Só que, por exemplo, vamos supor, você ganhou essa gota, certo? Mas você fala assim, o Juliano é um doente mental, não tá nem aí, essa gota é ilusão da cabeça dele, não sei o que e tal. Beleza, pega essa gota e aí você pode vender para uma outra pessoa por R$ 5, por R$ 10, que seja daqui uma semana, que seja daqui um mês, você poderia vender essa gota para outra pessoa. E aí essa gota pode ser revendida inúmeras vezes. Poderia ser feito um leilão com essa gota, você poderia vender para outra pessoa. Eu poderia dizer o seguinte, olha, quem tem uma gota pode, por exemplo, ter direito a uma reunião comigo, por exemplo. Ou para um jantar, um almoço. Tipo, essa gota pode ter valores atribuídos sistemicamente em qualquer coisa. Ou seja, essa gota te pertence e você pode vender isso para qualquer pessoa. A gente está vivendo, então, um mundo cada vez mais rápido, com cada vez mais recursos, cada vez mais veloz. Você hoje já consegue fazer um site em questão de 10, 15 minutos, até mesmo com inteligência artificial de design, né? Você tem o ADI no Wix, que hoje já permite você te dar uma proposta visual para o seu site, inclusive ele escreve o texto para você do seu site. Isso está na plataforma do Wix. A gente começa a ver, por exemplo, o Trello, e o Trello já vai se adaptar para inteligência artificial, mas eu encontrei uma plataforma chamada GitScrum, que é um gerenciador de projeto que fez um negócio que fez o meu queixo cair no chão. Eu escrevo quais são as tarefas que eu preciso, né? Então eu vou lá, faço um card, escrevo uma tarefa. Aí eu coloco otimizar com inteligência artificial. O que ele faz para mim? Ele escreve o briefing da minha tarefa e me dá um checklist com todos os pontos que eu preciso executar para eu concluir a minha tarefa. Ou seja, ele é um gerenciador de projetos com inteligência artificial que vai permitir a gente ser mais rápido e mais assertivo. Então a gente pega o ChatGPT, e vocês estão cansados de ouvir sobre o ChatGPT, que a gente consegue usar isso com o Canva, produzir conteúdo em menos de 15 minutos. Por favor, escreva para mim 15 publicações, 15 textos. Você usa isso junto com o Canva. Isso daqui é um exemplo real que eu fiz, tá? Eu pedi para o ChatGPT escrever o texto para mim, ele escreveu o texto para mim, eu pedi no Canva, eu peguei um modelo, eu editei o modelo e criei uma publicação de um anúncio de sapatos de luxo com o tema da floresta amazônica em apenas 15 minutos. Ou seja, o tempo de produção vai ser cada vez menor.
E essa provocação aqui eu levo para vocês. Imagina, daqui a pouquinho, a gente vai ter um ChatGPT muito melhor, com muito mais processamento. A gente saiu do ChatGPT 3, foi para o ChatGPT 4. Imagina quando a gente já estiver no 25, a gente vai ter uma plataforma de modelos 3D em HD, ou seja, alta definição, e um processador de voz que permite você falar com a sua própria voz ou com a voz de qualquer pessoa do mundo. E você consegue replicar isso com inteligência artificial. Ou seja, você conseguiria criar um personagem em 3D que conversa com as pessoas de verdade e que poderia ser o atendimento da sua empresa. E que isso vai acontecer logo, logo. Cara, você já parou para pensar em qual que é o limite da tecnologia? E se tudo isso acontecer, e está cada vez mais rápido, cada vez mais ligeiro, né? Hoje você tem um fator que não pode ser alterado e que nenhuma inteligência artificial vai substituir, que é o ser humano e o seu contexto, a sua história. Então você pega, eu vou dar um exemplo muito bom, né? Hoje, com a inteligência artificial, você conseguiria pegar o estilo musical de uma artista e você conseguiria pedir para compor uma música, fazer o estilo musical e criar uma cantora totalmente original que rouba o estilo de uma cantora específica. Porém, o que a inteligência artificial não vai roubar é a história da artista. É a história da Lady Gaga, é a história da artista que foi traída pelo marido, jogador de futebol, e que descobriu que estava sendo traída por causa da geleia que estava na geladeira e que fez uma música de sucesso mundial. E talvez você saiba de quem eu estou falando. A gente começa a perceber, então, que a gente tem um ontem e um hoje cada vez mais veloz. E o que está acontecendo no cenário digital hoje em dia é que o nosso ativo, criatividade, autenticidade, originalidade, identidade, é a coisa mais valiosa que você tem. Porque o conhecimento em si perdeu o poder. Hoje, todo o conhecimento que você quer ter, ele está na internet. Você acha que eu estou mentindo? Procura no YouTube como fazer tal coisa, como fazer tal coisa. Hoje, tem centenas de pessoas ensinando sobre ferramentas. Tem centenas de pessoas ensinando sobre novas práticas, ensinando você a programar, ensinando você sobre como produzir melhor conteúdo nas redes sociais. Só que tem uma coisa que ninguém vai te ensinar, que é descobrir a sua própria identidade, que é descobrir o que você faz de diferente que nenhuma outra pessoa faz. E se você quer seguir receita de bolo, provavelmente você vai ser mais do mesmo. Né? Insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Se você fizer o que todo mundo está dizendo para você fazer, se você seguir o que o ChatGPT vai dizer para você fazer, se você publicar o que o ChatGPT vai te contar, você vai ser igual a 1 milhão de pessoas que o ChatGPT está ensinando. E o que é diferente? É o que está dentro de você. É o fator ser humano. Como que você descobre a sua própria identidade? Como que você descobre quem você é e o que você vende? Contando a sua história. Então, se você é o dono de um cachorro-quente, de uma barraquinha de cachorro-quente, por que o seu cachorro-quente é diferente? Né? Você precisa descobrir quem você é de verdade. Meu nome é Juliano Kimura. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.